De volta com o Horizonte Debate. O debate de hoje é sobre procedimentos estéticos. Doutor Alexandre, Carla, Renata, a Thaís Almeida, do Lourdes. Thaís, obrigado pela sua participação. Ela coloca assim: boa noite, como verificar se o profissional não é um falso médico ou se ele é um especialista? Eu vou estender um pouquinho a pergunta da Thaís, porque é bacana. Dentista hoje fazendo procedimentos bucomaxilares e levanta o nariz e acaba com o bigode chinês. O biomédico, né, que faz procedimentos estéticos de tudo quanto é tipo, da criolipólise, aquela em que se congela, né, a parte lá, o suprailíaco ali, enfermeiro, fisioterapeuta fazendo esse procedimento. Doutor Alexandre, Carla, Renato, o que vocês pensam disso tudo? Bom, vamos voltar na questão da mercantilização do ato médico. As pessoas estão fazendo isso estritamente por dinheiro. Eles estão vendendo um produto. Então, você não pode vender um produto. Você tem que realizar um tratamento para o qual você tem formação e você foi formado para isso. Então, é estritamente muito condenável que você proponha um tratamento para o qual você não está qualificado e sem a devida competência para analisar se aquele tratamento vai ser seguro ou não. É muito fácil você chegar num consultório e falar: eu quero que faça um botox aqui, você senta lá e faz o botox. E você analisar se essa pessoa precisa realmente de fazer, da maneira e a paciente está orientada dos prós e dos contras disso. Do ponto de vista de procurar de um profissional qualificado, é muito fácil, né? Então, se você quer saber se esse paciente é dermatologista, se ele é cirurgião plástico, se ele é obstetra, se ele é neurologista, você tem um site do Conselho Regional de Medicina, que você vai, dentro do conselho, vai procurar por médicos. O médico tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade dele. Então, ele vai ver lá, quando ele procurar o doutor Alexandre Alcides Matos de Meira, tem 2 RQE, cirurgia geral e cirurgia plástica. Então, esse médico, ele tem essas 2 especialidades. Ou então ele pode procurar no site da especialidade, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cardiologia, se ele tem aquela qualificação para isso. Essa questão do odontólogo, realmente existe hoje uma briga muito grande disso, inclusive existem processos correndo no tribunal do país com relação ao que o profissional odontólogo pode... E vai do ato médico, o pessoal do direito, que vai poder até responder melhor disso. Mas o profissional odontólogo, hoje, ele está proibido de fazer procedimentos estéticos que não estejam ligados à questão dentária. Então, o profissional odontólogo fazia a questão de procedimentos de nariz, de face, botox, papada, preenchimentos, lipoaspiração de papada. Isso já existe uma decisão jurídica antiga que ele não pode fazer isso. E o Conselho Regional de Odontologia, por ele, colocou isso que eles podem fazer. Ou seja, eles estão querendo estar acima da Constituição, a meu ver. Na verdade, a decisão não é tão antiga, doutor Alexandre. O que acontece é o seguinte: é uma discussão do que é um ato médico ou o que as outras profissões podem fazer. E existe, obviamente, uma briga entre os conselhos, entre o que se pode e o que não se pode. Eu acho que o conselho que mais encabeçou essa briga foi realmente o da odontologia. Há alguns anos, se eu não me engano, 2010, foi feita uma resolução conjunta entre o CFM e o CFO, em que eles estabeleceram que só era possível ao odontólogo fazer o procedimento que tivesse ligação com a funcionalidade mesmo da área buco-maxilar. E isso, mais ou menos, deixou a base para dizer que eles não podem fazer o procedimento que tem meramente finalidade estética, porque não teria essa lógica da funcionalidade, da preservação da mastigação e etc. Houve uma mudança no entendimento dentro do Conselho Federal de Odontologia, e então ele fez uma primeira, se não me engano, foram 2 resoluções, em que ele expressamente falou da possibilidade do odontólogo fazer o procedimento da bichectomia, da redução da papada, da aplicação do botox. E isso fez fervilhar nos consultórios odontológicos a oferta por uma questão muito em ponto de vista de mercado. A gente sabe que tem alguns odontólogos que até foram responsáveis, mas muitos fizeram um cursinho de fim de semana para fazer esses procedimentos. Você pensar uma residência médica que vai te preparar é muito mais complexa nesse estudo. E eles estavam fazendo essa atuação com respaldo do Conselho. Então, em princípio, ela era lista. Mas agora, não sei se no começo desse ano ou no final do ano passado,
o Conselho Federal de Medicina ajuizou uma ação e obteve uma decisão liminar, que é uma decisão de início de processo. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso. Desculpa, foi a SBCP. Obtendo uma decisão liminar que proibiu. Então, está suspensa a resolução do Conselho de Odontologia que permite a eles fazerem. Sim. Mas esse processo ainda está lembrar que eles podem usar o Botox, por exemplo, no masseter, para tratamento, por exemplo, de um bruxismo. Então, ele está liberado para usar a toxina para a funcionalidade oral, que envolve a arcada. Não com finalidade estética, de tratamento frontal. Dentista fazendo arrebitar nariz e lipoaspiração hoje de papada. Está proibido. É equivocado. Hoje é ilegal. Doutor Renato, o Davi Carvalhais, lá do Buritis. Davi, obrigado pela sua participação. Ele coloca o seguinte: boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, doutor Renato. Na sua opinião, o que tem causado essa grande insatisfação com relação às cirurgias? Eu acho que ele está dizendo a partir da sua última fala no segundo bloco, né? O que tem e como que é possível distinguir o que é insatisfação do que é, de fato, um dano a essa pessoa? Certo. Bom, a insatisfação geralmente ela está mais ligada ao íntimo do paciente e com a expectativa que ele tinha do que alcançar, talvez uma coisa psicológica, uma coisa totalmente subjetiva diante daquele procedimento. Agora, o erro em si, ele depende de requisitos legais para que você possa dizer que houve erro profissional por parte do médico. Então, quais são os requisitos legais para que o telespectador entenda, para se poder afirmar que houve erro? Depende de haver um dano ao paciente, né? Depende de haver culpa do profissional, que tem 3 modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. E, no final, o terceiro requisito, o nexo de causalidade, que é a ligação de causa e efeito entre esses 2 primeiros requisitos. Sem isso, não houve erro profissional. Pode haver uma mera insatisfação com o resultado, talvez algo que poderia ser mais bem trabalhado pelo profissional, pelo médico anteriormente, ou não. Às vezes alguma coisa muito subjetiva que ele não consegue trabalhar. Sim. E pode simplesmente ser um não alcance do resultado, mas sem que haja erro, porque a medicina não é uma ciência exata. Né? Nem sempre na medicina 2 e 2 são 4. Eu vou colocar agora algumas opiniões que vieram em função daquela provocação que a gente fez. Se você passou por um procedimento que não foi interessante, que você não está feliz, para a gente ser um pouquinho conciso, para conseguir ler o mais rápido. A Laureane, lá da Boa Viagem, ela está dizendo: fiz uma redução de seios, tem 2 anos, e os meus seios ficaram com a cicatrização muito grande, doutor Alexandre. Um sonho que se tornou um pesadelo. Quando retornei ao médico pedindo a correção ao mesmo, ele me informou que ele era médico e não engenheiro. Daí tive que ajuizar uma ação, já fiz a perícia e estou aguardando. Nesse caso, o que o médico colocou tem a ver, assim, faltou sensibilidade dessa paciente que não estava... Talvez o problema começou lá na primeira consulta. A informação, né? Então, quando ela foi procurar esse médico, ela já tem que ser... Que sonho? Que ela já tem que ser avaliada, que ela tem as mamas grandes, que para serem reduzidas e levantadas, vai precisar de uma cicatriz, e essa cicatriz é proporcional ao tanto de pele que vai tirar. Se a mama é muito grande, vai ter que tirar muita pele, a cicatriz vai ser muito grande. O profissional, ele tem que ser gabaritado, ele tem que ter toda a formação para proporcionar a melhor cicatrização possível, mas ele não pode prometer isto, que isso depende do ato médico, depende dos cuidados dessa paciente no pós-operatório e depende da genética dela. Sim. Então, ela já tinha que estar informada que ela estava trocando uma mama grande por uma mama menor, mais bem posicionada, mas que teria uma cicatriz que poderia ser imperceptível, nunca ausência de cicatriz, mas imperceptível depois de 2, 3, 4. Por isso que eu falo que é paciente, que tem que ter paciência, não é cliente, que você compra algo pronto, e que existe uma chance de uma má cicatrização, de uma assimetria, de necrose, de infecção, de complicações. E cabe ao médico, tem a obrigação de continuar acompanhando isso, talvez fazer outros procedimentos para que melhore aquela cicatriz. Nunca falar que vai acabar com a cicatriz, mas vai torná-la o melhor possível para o quadro dela, para o biotipo dela. Realmente a questão se ele diz que ele não é engenheiro, foi realmente sensibilidade, aquilo que a gente estava comentando, de que se o médico tem uma boa relação com o paciente, se ele é verdadeiro, vai evitar problemas para ele e para o paciente. Deixa eu colocar aqui. A Maria, ela apenas coloca Maria. Boa noite. Com relação ao tema de hoje, gostaria de dizer que me submeti a uma cirurgia plástica nos seios, tempos atrás, e perdi grande parte da minha sensibilidade nesse local.
Antes da cirurgia, o médico me omitiu essa informação da possibilidade de perder a sensibilidade. Se eu soubesse que isso aconteceria, como realmente acontece em todas as cirurgias de redução de mamas, eu não teria feito a operação. O dizer em todas é complexo, né? Mas era importante que o médico tivesse dado essa informação para ela. Porque dentro do direito a gente fala que erro existe quando você omite uma informação que é relevante para a pessoa decidir se ela quer ou não praticar um negócio. Então, se isso era relevante para ela, talvez a gente pode censurar a postura desse médico. Agora, tem que observar também se ele não disse, talvez dentro do contexto. Agora, doutor Renato, rapidinho. O Valdeir do Funcionários, Valdeir, obrigado. O doutor Alexandre, doutora Carla, doutor Renato, como faço para denunciar um mal profissional quando ocorre uma cirurgia por uma pessoa não especializada? Rapidinho para a gente, Renato. Uma pessoa não especializada, né, é muito subjetiva, né? Não pode fazer uma cirurgia. Se é um médico que não é especialista naquela área, pode ser feita no próprio Conselho de Medicina. Tá? Tem o Conselho Regional de Medicina aqui de Minas Gerais. Agora, uma pessoa não especializada, se não for um médico, queixa na polícia. Sim, porque é exercício um crime, legal. É um exercício legal da profissão. Polícia e Ministério Público. Agora, só uma última coisa, Jairo, é porque o médico, apesar de não ser recomendável fazer uma cirurgia plástica com uma pessoa que não tenha o registro, ele pode operar. Ele pode. Perfeito. Renato, Carla, Alexandre, alegria tê-los. Chegamos ao final dessa edição. Participe conosco e fique conosco no próximo programa. Até a próxima quarta-feira. Um abraço. Tchau.